Bom dia, meus amados. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom estarmos aqui mais um dia para juntos cultuarmos ao nome do nosso Deus, mesmo na distância, mesmo longe uns dos outros. Nós estamos aqui para adorar ao nome do nosso Senhor. Confesso aos amados irmãos que eu estou mais alegre hoje do que os demais domingos, porque, diferentemente do que tem sido desde março, hoje nós vamos falar para um povo aqui reunido em um número maior. Nós temos os nossos amados irmãos que acabaram de tocar no louvor, e eles estão preenchendo aqui, mesmo que um número pequeno, mesmo que espaçados, mas eles estão preenchendo aqui os bancos da nossa igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor por causa disso. Meus amados, também estou feliz, porque foi-me concedido o privilégio, dado primeiro por Deus e depois do pastor Marcelo, pastor titular da nossa igreja, de nós hoje encerrarmos o livro de Neemias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Depois de mais de 2 meses, quase 3 meses, estudando sequencialmente o livro de Neemias, quando nós começamos o capítulo 1, lá ainda no mês de março, no mês que antecedeu, o mês de fevereiro, antes disso tudo, nós iniciamos o livro de Neemias e hoje, pela graça de Deus, nós iremos terminar. Então, meu coração se alegra de maneira especial, além de ser o dia do Senhor, por esses 2 motivos, e eu fico feliz em compartilhar com os amados irmãos. Meus amados, por favor, abramos as nossas Bíblias então. Livro de Neemias, capítulo de número 13, do verso 1 ao verso de número 31. E eu peço que vocês mantenham as suas Bíblias abertas e nós vamos sempre voltar os nossos olhos ao livro de Neemias. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel toda a iniquidade. Ora, antes disto, Eliacibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, soube do mal que Eliacibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então, ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos de cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, e filho de Matanias,
porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus para o seu serviço. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendia aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e nos trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda a sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres, asdoditas, asmonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdoditas e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos e não tomarei mais suas filhas nem para os vossos filhos nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos? Para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joaida, filho do sumo sacerdote Eliacibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Ore mais uma vez ao Senhor, meu amado, aí na sua casa. Peça que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o seu coração nessa manhã. Santo Deus, maravilhoso Pai, justo, reto, compassivo é o Senhor.
E nós, ó Deus, nos prostramos diante de Ti em oração e reconhecemos que somente o Senhor é Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração e que nesse momento em especial o Teu Espírito Santo que habita em mim possa falar ao coração do Teu povo, ao qual o Espírito Santo habita no meio deles. É assim que eu te oro. No nome santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém e amém. Ecclesia reformada et sempre reformanda est. Igreja reformada, sempre se reformando. Essa frase em latim, atribuída ao teólogo reformado holandês Gilbertus Volt, teria sido dita no Sínodo de Dort, realizado na Holanda em novembro de 1618. A ideia dessa frase é que a igreja que tinha passado por uma grande transformação, culminando-se em 1517 com o monge Martinho Lutero, agora estava cada vez mais vivendo a todo vapor e a plenos pulmões uma transformação em várias esferas dentro da igreja. É mais ou menos isso que nós acabamos de ler aqui em Neemias capítulo de número 13. Quando nós relembramos, e de uma maneira agora saudosa e maravilhosa, porque lembro-me que nós iniciamos Neemias ainda na comunhão do povo. Ainda todos nós estávamos aqui, juntos, reunidos, nem imaginávamos aquilo que sucederia. E então, depois de tudo que aconteceu no nosso cenário, e também estávamos observando tudo o que aconteceu no desenrolar da Bíblia, da história da redenção, mostrando como o Senhor de maneira maravilhosa, como o Senhor de maneira poderosa agiu pela vida de Anani, que levou a notícia até Neemias. Pela vida de Neemias, quando ele ora e vai até o rei, no início estratégico da obra. Lembramos então das perseguições de Tobias, Sambalate, Gesem. Lembramos do término da construção dos muros. Lembramos então da restauração do culto no capítulo número 9, quando a palavra de Deus é lida no capítulo 8, ela é exposta para o povo. Lembramos do domingo passado, quando nós vimos a dedicação do muro. A alegria, as festas, as danças, os corais, o povo alegre, porque tudo estava voltando a ser como o Senhor tinha determinado. Meus amados, nós estamos então diante de um grande momento, mas que não tinha encerrado com a reforma dos muros, mas uma reforma espiritual, para que acontecesse a restauração do povo que tinha voltado do cativeiro. É por isso que nessa manhã nós vamos meditar sobre aliança restaurada. E como se deu a aliança restaurada? Em primeiro lugar, por meio da exclusão. Olha que interessante. A primeira característica de uma aliança restaurada aqui no capítulo 13 se dá por meio da exclusão. Sim, porque a primeira coisa que nós notamos no capítulo 13 é que Neemias vai dizer, quando leu para o povo o livro de Moisés, se achou escrito que os amonitas e os moabitas não poderiam entrar na congregação de Deus. Começa assim o capítulo 13. Ah, meus amados, quando o povo está reunido, então eles redescobrem a palavra de Deus, eles abrem novamente e eles percebem que os amonitas e os moabitas não podiam entrar, eles deveriam ser expulsos. E por que isso? É interessante a referência que Neemias faz, quando ele vai falar da história do profeta Balaão. Sim, profeta Balaão, que foi mandado pelo rei Balaque, rei de Moabe. Ele contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Está registrado lá em Números capítulo 22, versículo 4. Vai dizer, mas que Deus, aquilo que era mal,
aquilo que foi perverso que o profeta Balaão disse, Deus o transformou para abençoar o povo. Neemias lembra disso. Mas Neemias também lembra da origem, e ele precisava lembrar ao povo da origem de quem eram os moabitas e os amonitas. Sim, os descendentes de Amon e Moabe vieram de um relacionamento incestuoso entre as filhas de Ló. Então, meus amados, o grande ponto aqui não é uma exclusão racial. Sim, precisamos falar de maneira aberta, rasgada. O que muitas vezes algumas pessoas pensam é que a ideia que Deus estava querendo trazer para o povo judeu era de uma supremacia racial. Um povo que fosse de uma linhagem de um sangue puro. Sim, em parte isso é verdade. De um sangue puro de um cordeiro que foi morto, mas não de homens. O ponto aqui não era uma exclusão racial simplesmente por ter vindo de um povo diferente, mas aqui é porque aquele povo era um povo contrário à palavra de Deus, era um povo idólatra e por isso eles não poderiam adentrar a presença de Deus. Perceba, meus amados, algo que nós devemos captar aqui de maneira muito clara. Existe uma diferença clara e evidente, grandiosa, entre o que significava o ajuntamento e o templo no Antigo Testamento e o que significa o ajuntamento hoje, nesse local reunido que nós estamos aqui. Se ajuntar naquele momento ao templo significava dizer que o povo estava permitindo que os idólatras adentrassem na presença de Deus, algo que o Senhor não permite. Hoje, os pecadores são chamados a adentrarem aqui nas quatro paredes, mas eles não podem adentrar na presença de Deus sem antes lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, essa diferença precisa ficar muito clara nas nossas mentes. Porque aqui Neemias não estava simplesmente excluindo aquele povo. O fato disso é porque existia uma moabita de uma história muito curiosa. Sim, o nome dela é Ruth. Ruth, uma moabita. Ruth, que ela era da descendência de Moabe. Mas então ela volta-se para a sua para a sua sogra Noemi, e então ela adentra até mesmo a genealogia de Jesus Cristo, como está registrado lá no Evangelho de Mateus, no 1º capítulo. Então o fato aqui não é uma questão racial, ou uma supremacia de castas, ou uma diferenciação de classes sociais, não. Mas era o fato de que os idólatras, os perversos, aqueles que adoravam a outros deuses, não poderiam estar em comunhão com o Senhor. Neemias fala da necessidade de exclusão desse povo. Porque sabe o que estava acontecendo? Não era simplesmente que aquele povo estava circulando ali pelo templo, não. Eliacibe, o sacerdote, aquele homem que deveria ser responsável pela pureza do povo, aquele homem que deveria receber as ofertas do povo, imolar o cordeiro, passar a faca, a adaga no seu pescoço para que ele enfermasse e então os pecados fossem perdoados. Aquele que deveria conhecer muito bem a lei do Senhor. Sabe o que é que o grande sacerdote Eliacibe estava fazendo? Ele estava dando abrigo para Tobias. Sim, aquele Tobias, aquele mesmo que estava caçoando de Neemias e da obra e principalmente de Deus. Aquele que no capítulo 4 estava junto de Sambalate e Gesem e diziam que o povo não ia conseguir reconstruir. Que se passasse uma raposa iria destruir aqueles muros. Esse mesmo. Então, pode surgir uma pergunta muito bem intencionada. Pastor, já sei. Ele se converteu. Foi. Ele se arrependeu dos seus maus caminhos e então voltou. Não, meus amados, não é isso que aconteceu. Nós não podemos inferir isso. Na nossa interpretação, no que nós chamamos de princípios hermenêuticos, existe algo que se chama narrador onisciente. O que é um narrador onisciente? É quando ele consegue fazer a descrição do relato bíblico mostrando a intenção do coração da pessoa.
Por que isso ocorre? Por causa da revelação bíblica. O narrador onisciente ocorre porque é revelado por Deus o intento do coração. Porque Deus conhece profundamente o coração. Então, quando Neemias coloca esse relato de Tobias, ele não coloca de uma transformação do coração porque ela não tinha ocorrido. Ela não ocorreu. Era o fato de Eliacibe ter cada vez mais transviado o seu caminho ao passo de ter colocado o ímpio em um lugar de refúgio, em um lugar de honra, que não era apropriado, não era designado e não era ordenado por Deus para eles. O texto vai dizer que Elias muito se indignou. Sim. Essa indignação de Neemias não é simplesmente porque ele está olhando e diz assim, mas rapaz, o cara que mexeu comigo, o cara que tirou onda comigo, o cara que falou de mim, aí Eliacibe faz um negócio desse, dá uma moral pro cara, dá um ajeitado pro... Não pode. Não. Não é isso que ocorre. O fato de Neemias se indignar, de causar repulsa, de causar asco, é porque ele sabia que aquele homem profanava o nome do Senhor. E a presença dele no meio do povo de Deus profanava e suscitava a ira de Deus sobre o povo. Por isso que Neemias tem um sentimento de indignação. A aliança restaurada, ela primeiro precisa ter uma exclusão de todo o pecado, de toda a idolatria, de toda a maldade, de toda a perversão, de tudo aquilo que transforma, que transtorna, que muda o que é verdade na palavra de Deus. Como foi feita a aliança restaurada? Em primeiro lugar, nós vimos que foi feito por meio da exclusão. Em segundo lugar, por meio da organização. Volte seus olhos ao texto e leia comigo o versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus. Também soube que os quiões dos levitas não se lhes davam de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Meus amados, precisamos relembrar mais uma vez que durante um tempo, quando o povo ele voltou do cativeiro, nós tivemos algumas levas de volta do cativeiro. Então, na primeira leva, com Zorobabel e Esdras, eles voltaram do cativeiro, mas eles não puderam iniciar essas obras, ou melhor, eles até tentaram, mas houve um embargo político, porque os samaritanos tinham dito que eles iriam se rebelar contra o império. Então aquele povo não pôde fazer a restauração dos muros, a restauração do templo e, consequentemente, a restauração da comunhão como Deus tinha ordenado. O fato é que, se não tinha tido essa organização cultica, consequentemente, toda a organização social e econômica também estavam comprometidas. Ao passo que os levitas, que tinham sido ordenados por Deus juntamente com os sacerdotes, que eles não iam ter uma porção de terra, mas eles iriam ser responsáveis pelo serviço do templo, eles iriam ser responsáveis por toda a parte litúrgica, e quando dava tempo, os levitas tocavam e cantavam. A função do levita não era só ficar tocando harpa. Não, não é isso. Mas o fato é que, como não tinha isso, como não tinha as questões litúrgicas, porque o templo não tinha sido reconstruído, porque os muros não tinham sido reconstruídos, os levitas precisavam de sustento, porque como eles não estavam mais trabalhando e o povo não estava mais trazendo as suas ofertas, eles não tinham como mais se sustentar. Então eles também tiveram que fugir, eles tiveram que sair para buscar o seu sustento. Por mais que isso seja honesto, seja nobre, e alguns de maneira engenhosa já vão fazer associação com Paulo, que fazia tendas lá no Novo Testamento, isso era uma aberração. Porque não era a ordenança do Senhor naquele momento para o seu povo. Então, o que Neemias faz, quando ele contempla aquilo, que o povo tinha vivido daquela forma,
Acontece que quando os muros são reconstruídos, quando o templo ele está restaurado, quando tudo está organizado, esse cenário continua. Os levitas, eles saíram, os sacerdotes, eles não estão mais lá, e o povo não está trazendo as suas ofertas, o povo não está fazendo aquilo de acordo com o que a vontade de Deus tinha colocado. É interessante que isso ocorreu porque no versículo 6 do capítulo 13, vai dizer para nós que Neemias ele teve que voltar para a presença do rei Artaxerxes. Ele teve que voltar, no 32º ano do rei Artaxerxes, ele teve que voltar. Por quê? Não é registrado para nós. Mas o fato é que Neemias ele sai de perto da reconstrução e daquele povo, ele volta para Suzã. Quando ele volta, ele vê esse cenário. O povo não estava fazendo da maneira organizacional por Deus aquilo que Deus tinha ordenado. Eles estavam vivendo como nos dias do profeta Ageu, que foi nessa primeira leva, que vai dizer lá no capítulo 1, versículo 4, que eles estavam vivendo em casas apaineladas, eles estavam preocupados com as suas casas, eles estavam preocupados somente com a sua riqueza, mas a casa do Senhor, o templo do Senhor, o culto ao Senhor tinha sido abandonado. A instrução então é para que o povo retornasse. É para que os levitas voltassem. É para que a estrutura de culto, a estrutura social e a estrutura econômica de Israel voltasse a ser como Deus tinha ordenado na sua palavra. A organização da função dos levitas e sacerdotes, bem como das ofertas, era bem claro, cultuar a Deus por tudo que Deus é, porque tudo é dele. Em Levítico, capítulo número 27, versículo 30, vai dizer: todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Vem uma série de perguntas para nós. Como aquela nação poderia se aproximar do Senhor sem cultuá-lo? E como cultuar se os responsáveis não estavam cuidando disso? E como cuidar disso, sendo que estavam tendo que trabalhar em outras funções para o seu sustento? Era necessário, então, reorganizar para que tudo isso voltasse a funcionar. Os levitas e os sacerdotes voltassem às suas funções. Os momentos litúrgicos e de culto e de sacrifício e adoração ao Senhor pudessem ser restabelecidos. E então o povo voltaria à comunhão com Deus. Como foi feita a aliança restaurada? Em primeiro lugar, por meio da exclusão. Em segundo lugar, por meio da organização. E em terceiro lugar, por meio da observação da lei. Volte seus olhos e vamos ler nesse momento o versículo de número 15. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. No terceiro e último ponto do último sermão, no último capítulo da série de Neemias. Poderia ser uma expectativa criada nos nossos corações de agora vir algo mais brando. Ah, Neemias. Neemias agora ele vai dar aquela acalmada, vai dizer assim: amados, agora tá tudo bem. Voltamos. Tá tudo no seu lugar. Não tem mais nenhum problema. Vivamos então felizes para sempre. Na verdade, meus amados, o registro que Neemias termina o livro é bem duro.
Ouso dizer que é um dos relatos bíblicos do Antigo Testamento mais doloroso e mais enfático que um homem de Deus ele precisa fazer. Um dos relatos bíblicos mais enfáticos sobre a reação de um homem a ver o pecado do povo. Se não for do Antigo Testamento, com certeza é o mais firme de toda a vida de Neemias. Neemias ele termina elucidando 2 fatores que a lei do Senhor mostra e o povo não estava observando. A primeira observação da lei que o povo não estava fazendo era a observação do sábado. Observar o sábado ou o Shabat, que é a palavra hebraica no original, o descanso, era fundamental para o povo. Era extremamente necessário. E o relato bíblico no capítulo 13, no versículo 15, está dizendo que o povo aqui, naquele momento, no sábado, eles estavam pisando os lagares, ou seja, eles estavam fazendo o vinho. Eles estavam trabalhando, eles estavam comerciando, eles estavam vendendo peixe no dia do descanso, no dia que o Senhor tinha separado para culto e descanso. Aquele povo estava transformando a lei do Senhor. No dia que era para dedicar a Deus, eles estavam voltando cada vez mais para si mesmos. 6 dias o Senhor tinha dado para eles fazerem aquilo, mas um coração obstinado fazia com que eles voltassem mais um dia. E por quê? Por que o peso disso tudo? Por que o peso de Neemias trazer isso? É simples. É muito simples. Porque esse foi um dos principais motivos que tinha levado o povo ao cativeiro. Eles tinham transformado tanto o templo quanto o sábado em um momento de vendas, em um momento de negócios, em um momento de um coração obstinado e idólatra voltado para as riquezas da terra. Sim, os profetas pré-exílicos, eles já tinham advertido o povo sobre a necessidade de guardar o descanso. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 27. Ezequiel, no capítulo 20, do versículo 16 ao 24, já tinham advertido o povo. Vocês não têm guardado o sábado do Senhor. Vocês não têm guardado o culto ao Senhor. Vocês não têm levado a sério o momento de adoração. É por isso que Deus vai vir e vai mandar o gafanhoto devorador. É por isso que Deus vai vir e vai mandar grande mal sobre vocês. E vocês vão ficarem impedidos de adorar a Deus. Pastor, está parecendo com uma situação que eu conheço. Exatamente. Exatamente. Todas as vezes, meus amados, todas as vezes que o povo é impedido de entrar na presença de Deus e adorar a Deus, é porque quando eles tiveram a oportunidade de fazer isso, eles não fizeram de acordo com a palavra de Deus. Aqueles homens estavam comerciando no dia do Senhor. Não estavam observando a lei do Senhor. Aqueles homens já tinham esquecido que esse foi o principal motivo, que eles tinham passado 70 anos sendo escravos e trabalhando compulsoriamente para um outro rei, para um outro povo. Mas o coração deles já tinha esquecido aquilo tudo. Quando tiveram oportunidade, continuaram trabalhando para outro Deus. Agora, o Deus do seu próprio ventre. A segunda coisa que Neemias observa, que o povo tinha cada vez mais, que o povo estava cada vez mais cometendo, era o casamento misto. Sim, esse nome famoso já na nossa igreja, casamento misto. Mas, pastor,
de novo, novamente, mais uma vez. Por que isso é tão dito nas igrejas? Por que isso é tão falado? E é interessante, meus amados, que sobre o casamento misto, que era uma situação que estava acontecendo aqui. Muitas vezes os pastores, eles são acusados, pastores e líderes, eles são acusados de serem tão duros e enfáticos em uma situação por interesse financeiro. Então, quando o pastor ele prega sequencialmente, falando sobre dízimo, falando sobre ofertas, falando sobre a liberalidade do coração, como foi nesses últimos meses, mesmo em meio à pandemia, nós não sabíamos disso. Nós não tínhamos escolhido o livro de Neemias pensando nesse assunto. E muito menos sabíamos que no momento em que iria tratar disso, nós estaríamos isolados e passando por dificuldade financeira. Não foi pensado por nenhum de nós. Nós não tínhamos condição disso. Mas muitas vezes os pastores e líderes são acusados e quando eles são duros e enfáticos, é porque eles estão pensando só no interesse deles. E o interesse deles significa dinheiro. E isso, na verdade, é o contrário. Principalmente no casamento misto. Porque se fosse pensar por essa lógica de um interesse financeiro num pastor, seria fazer vista grossa para o casamento misto. Afinal, os templos iriam encher, iriam vir mais pessoas, e não importa como os membros se casassem, ou como eles iam adentrar, só vem entrando, Deus aceita, é do jeito que você quiser, não tem problema nenhum. Mas o que Neemias está vendo aqui é uma aberração. Porque Neemias está vendo o neto do sumo sacerdote, ou seja, da linhagem dos sacerdotes, aquele que um dia iria assumir aquele posto, ser casado com a filha de Sambalate. Sim, ele mesmo. Meus amados, isso pode parecer brincadeira. Pode até parecer cômico, irônico. No primeiro momento, Eliacibe esconde Tobias. E depois a gente percebe que o seu filho tinha se casado com a filha de um homem que estava afrontando o Senhor. Um homem que não era para adentrar na presença de Deus. Por tudo aquilo que ele profanava, por tudo aquilo que ele falava, isso é aberração ao Senhor. Existia uma lei específica contra os sumos sacerdotes se eles tivessem um casamento com gente de outro povo. Está lá em Levítico capítulo 21, versículo 14. Neemias, ele relembra aqui ao povo os perigos de se ajuntar com gente que não adora a Deus. Ele relembra da história de Salomão. Sim, Salomão, um homem sábio, um homem rico. Neemias, ele enfatiza a história de Salomão, grande rei de Israel. Mas qual foi? Qual foi, meus amados? Qual foi o principal erro de Salomão? Mulheres. Mulheres e mais mulheres. E mulheres que não eram do arraial de Deus. O fato não é somente dele ter tido várias mulheres, e isso é adultério. Permissão de Deus, sim. Não me pergunte como e por quê, mas permissão de Deus, mesmo sendo pecado. Mas para piorar, ainda eram mulheres que eram idólatras. Trouxeram a idolatria para o seio do povo. Trouxeram a idolatria para dentro do templo. Literalmente para dentro. Pode parecer um pleonasmo. Pode parecer redundância, mas não é. Elas trouxeram para dentro, entrando para dentro, literalmente, porque o que estava acontecendo depois da época de Salomão é que existiam postes ídolos no meio do templo ao Senhor. Porque no lugar de adoração, o povo estava queimando incensos e ofertas para outros deuses. Mais uma vez, Neemias relembra, não foi esse o motivo que levou todos nós ao cativeiro.
Não foi esse o motivo que nós somos punidos. Então, o texto relata algo duro. É interessante porque pode parecer uma coisa boba. Quando Neemias vai falar, por exemplo, os seus filhos no meio asdodita não sabiam falar judaico, é porque a língua de Asdote e o hebraico eram bem parecidas, ao passo que eles só conheciam a língua dos asdoditas, mas não sabiam falar a língua hebraica. E então Neemias vai dizer que amaldiçoou e espancou, arrancou os cabelos. Aí você fala, agressão, hein? Nós temos um advogado aqui no nosso meio, ele pode citar o Código Penal que Neemias hoje seria punido. Sim, hoje, felizmente, nem eu, nem pastor Marcelo, nós iríamos sair no murro. E dependendo do cabo, era capaz de a gente apanhar ao invés de bater. Mas nós não fazemos isso com a nossa mão e nem com a força do nosso braço. Mas nós somos duros e enfáticos com a nossa fala, em dizer, se você jovem, se você moça, está entrando em um namoro, em um relacionamento com o ímpio, eu digo a você, isso é abominável, aberração, pecado ao Senhor, e você deve ser excluído do meio do arraial de Deus. Credo, pastor. Briga com a Bíblia, então. Reclama com Deus. Eu só estou sendo fiel ao que ele diz. Ah, pastor, mas eu conheço história de gente que foi assim depois que casou e tal. Ok, isso chama-se exceção misericordiosa de Deus. Mas eu sou um jovem pastor. Mas ainda assim, eu desafio você, para cada um caso que você me mostra de que deu certo, eu lhe mostro 10 que lhe deram errado. Além de ser contrário à palavra de Deus. Neemias termina com a expressão dizendo, lembra-te de mim, Deus meu. Expressão essa que ele já tinha utilizado no capítulo 5, e ele por 3 vezes ele faz menção aqui. Por que Neemias está dizendo assim, lembra-te de mim, Senhor? O que é que Neemias queria falar com isso? Essa expressão sempre foi utilizada em momentos duros da caminhada de Neemias. É como se Neemias tivesse dito assim, Senhor, eu fiz algo duro, eu fiz algo pesado, não se aparta de mim, ó Deus. Lembra-te de mim, não se esqueça de mim. Não retire a sua mão poderosa de graça e misericórdia sobre a minha vida. Não se afaste de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Meus amados, quais são os desafios que o texto traz para a nossa vida? Um primeiro desafio, meus amados, é entender que nós estamos vivendo constantemente uma reforma espiritual. Eu não tenho vergonha, não tenho receio em afirmar que esse período que nós estamos vivendo, de não podermos estar desfrutando da plena comunhão, consequentemente nós não estamos desfrutando dos meios de graça. Nós não estamos podendo ter batismos, nós não podemos ministrar a Santa Ceia, nós não podemos estar em uma adoração comunitária como o Senhor requer. Quando os meios de graça eles são retirados, é a mão de Deus pesando sobre o seu povo. É por causa do pecado do povo. E quando eu digo povo, eu não estou excluindo os pastores, o conselho, os líderes, não. É de todo o povo. Porque se não fosse assim,
Se fosse algo que Deus estava clamando, precisando, como uma criança que está ansiosa para ir para o shopping ou para uma praia, querendo muito aquilo, Deus já tinha feito, meu irmão. Aprenda isso de uma vez por todas. Se esse momento dependesse somente do estalo de Deus para acabar e Ele quisesse, Ele já tinha feito tudo isso. Mas Ele assim não o quer, porque Ele não quer receber a nossa adoração comunitária nesse momento. E Ele não está querendo que nós desfrutemos do meio de graça comunitário como nós sempre desfrutávamos. Eu sei que é duro, eu sei que é doloroso. Depois pergunte a cada um dos amados, os poucos que vieram aqui hoje. Eu tenho plena certeza que eles vão relatar alegria. É diferente estar aqui no meio. É diferente ver a transmissão, ver a pregação daqui dos bancos da igreja e de ver da sua casa. E não é simplesmente porque na sua casa você toma ou não toma banho, você arruma, não toma café. Não, não é por isso. É porque aqui, na comunhão do povo, na reunião, no ajuntamento, no dia santo, foi onde Deus ordenou para que o povo cultuasse. Então, aproveitemos esse momento para ser igual no momento do cativeiro, onde o povo buscou a Deus, onde os salmos de lamento, os salmos de dor, de choro eram compostos ansiando pela presença de Deus, ansiando pela volta à intimidade com Deus de maneira plena, ansiando a participar dos meios de graça, ansiando a tomar da ceia, ansiando a ver mais pessoas adentrando a família da fé por meio do batismo. Tudo isso, meus amados, toda essa reforma só ocorre quando nós entendemos que o nosso padrão de reforma é a Bíblia. Não se engane, o nosso padrão de regra, de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Como é que está sendo a sua vida de leitura da Bíblia nesse momento de pandemia? Quanto tempo nós temos tido? Sim, eu tenho certeza que muitas pessoas, o trabalho aumentou. Eu posso garantir para os amados que tanto o meu quanto de pastor Marcelo aumentou. As demandas aumentaram. Mas ainda assim a gente já ganha tempo em termos de mobilidade. Porque a gente não pega mais esse trânsito caótico de Recife, embora ele já esteja voltando. Mas como é que está a sua vida? Aprendendo o padrão de Deus que é a Bíblia. Conheço pessoas que leram a Bíblia toda durante a pandemia, que estavam passando horas a fio, desfrutando da palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus e, consequentemente, sendo transformada, sendo regenerada pelo poder da palavra. Precisamos sempre lembrar que o nosso padrão é a Bíblia Sagrada. Meus amados, um outro desafio é entender que dízimos e ofertas também são demonstração de amor e fidelidade a Deus. Louvado seja Deus pela nossa igreja. Eu confesso, meus amados, e eu nem conversei isso com o pastor Marcelo, assim, antes dessa pregação, tinha conversado no início, sobre o nosso medo, o nosso receio de como é que ficariam as nossas contas. Como é que ficaria tudo na igreja? Profissionais liberais, patrões, empregados. Meu Deus, como é que vai ficar a igreja? Como é que vai ficar o sustento dos nossos funcionários? Será que a gente vai ter condição de sustentar tudo isso? E louvado seja Deus pela mão poderosa que o povo, todos vocês, todos nós, estamos cada vez mais fiéis a Deus. Louvado seja Deus, porque é claro que proporcional ao que nós temos ganhado, nós temos contribuído. Louvado seja Deus, e meu amado, minha amada, eu animo você a continuar participando disso. Dízimo, meu amado, é demonstração de maturidade, discernimento espiritual. Você não está pagando o meu salário, você não está pagando o salário do pastor, você está dizimando ao Senhor da igreja, ao Deus da glória. É sua fidelidade com Deus. E para você que tem sido infiel, meu amado, é a prova que não depende de você. Mas significa que você está pecando contra Deus. Participe desse momento maravilhoso. Sim, dentro da sua possibilidade, dentro daquilo que você consegue. Dentro daquilo que Deus tem lhe dado.
Um último desafio, meus amados, é a importância com a lei do Senhor, tanto em relacionado ao culto, mas também contra o relacionamento com as pessoas à nossa volta. E mais uma vez eu volto a minha palavra aos jovens e aos adultos também, aos adolescentes, aqueles que tensionam casar. Procure uma pessoa no arraial de Deus. Procure uma pessoa que seja fiel ao Senhor. Procure uma pessoa que ame mais a Deus do que a ela mesma, que ame mais a Deus do que a família dela, que ame mais a Deus do que a você. O casamento misto é uma aberração ao Senhor. É contrário à palavra de Deus. E trazem consequências dolorosas e muitas vezes cicatrizes que só serão curadas na eternidade. Igreja reformada, sempre se reformando. Terminamos o capítulo 13 de Neemias. Encerramos o livro histórico de Neemias. Mas a nossa luta por uma reforma espiritual, ela não acabou. Ela não se encerra. Ela continua. Que Deus tenha misericórdia de nós. Feche os seus olhos. Vamos